Então, Israel, a nação, foi a casa a quem Moisés foi fiel. E nós, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, através da pregação apostólica, através da mensagem dos apóstolos, somos então de fato casa do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Amém. Somos casa do Senhor Jesus. A compreensão do apóstolo São Paulo, Efésios 2, versículo 19: assim que não sois mais estrangeiros, nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nessa compreensão, o apóstolo São Paulo, ele tinha convicção que o seu evangelho parecia outro evangelho, e ele deu até razão para as pessoas pensar que ele estivesse pregando um outro evangelho. Você lembra? Ele dizendo aqui, nós lemos: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, se tratando da lei para a graça. Então parece, e de fato é, mas não é de fato. Você veja como que a gente tem que falar. Outro evangelho é a revelação, é o esclarecimento daquilo que era uma sombra, a coisa se tornar a imagem exata, mas uma sombra. Por isso que quando Paulo diz que o corpo é de Cristo, ele estava falando que a sombra, você vê a sombra, mas o corpo era a sombra do corpo. Quando o corpo apareceu, não apareceu um elefante, não apareceu uma outra imagem, apareceu a de Cristo. Vocês estão entendendo? Amém. Então o Velho Testamento era uma sombra. Você vai olhando na sombra, quando a sombra é dissipada, então o que apareceu? O corpo. O corpo era de Cristo. Então, no versículo 7, ele fala assim: o qual não é outro. O qual não é outro. Mas há alguns aí que estão pensando que é, por isso que eles estão inquietando vocês. Porque Paulo, ele não nos levou para guardar dias. Paulo não nos levou para fazer objeção de alimentos. Paulo não fez isso. Paulo não levou as pessoas a circuncidar ao 8º dia, como estava na lei. Paulo não fez isso. Então, por estas e outras coisas, chegaram a eles pensar que Paulo estivesse pregando um outro evangelho, quando na verdade ele foi aquele que Deus comissionou para revelar, para trazer a revelação de todo o Velho Testamento, de tudo que foi escrito na Bíblia, e 27 o Novo, Então, ele tinha uma Bíblia com 39 livros, e ele pregou usando esses 39 livros. Livro
livro dos profetas. O livro dos profetas que profetizaram segundo a lei. É claro que antes da lei houve os patriarcas. Mas o próprio Moisés recebeu uma revelação de Deus. Ele recebeu uma revelação de Deus para escrever os seus 5 livros. Ele não estava lá. Ele não estava lá para escrever Gênesis, ele não viveu Gênesis. Moisés não viveu Gênesis. Vocês estão entendendo? O livro do princípio, ele não viveu. Mas Deus deu para ele a revelação. Para ele escrever Gênesis e depois escrever todo o acontecimento de Israel após aqueles 400 anos de escravidão. E ele escrever a sua presença lá, saindo com Israel do Egito e indo para uma terra de Canaã. Ele escreveu tudo isso por revelação. Inclusive você vai ler uma coisa que você não vai entender, mas você vai crer, porque a gente crê pela fé. Aleluia. Ele escrevendo até a sua morte. Moisés escreveu até a sua morte, até a sua partida desta dimensão. Então, tudo por revelação. Aí nós vamos ver no Novo Testamento o Apocalipse, que também foi escrito por revelação. Deus enviou um anjo, o Senhor Jesus Cristo enviou o seu anjo para notificar a João a sua revelação de Jesus Cristo. E João foi fiel em escrever o seu livro de revelação com 22 capítulos. E fechou o livro. Eu estou aqui com uma mensagem: Deus guarda a sua palavra. E eu vou afirmar para a igreja que a Bíblia é de fato um livro completo. Não precisa adicionar mais nada. Como também não deve tirar aquilo que a gente não entende, aí o tradutor vai e tira. Ele não tem autoridade para isso. Embora há um espírito que trabalha para invalidar a Bíblia, para descredibilizá-la, para deixar interrogação em cima dela, para estabelecer reticências. Mas eu vou afirmar: todos os livros que existem no mundo, se não estiver de acordo com este livro, é anátema. As mensagens do irmão Brando, ela tem crédito para mim, crédito para a igreja que abriu as portas para ele, para as mensagens do irmão Brando, porque esta mensagem, estas literaturas, essas pregações que o irmão Brando fez, elas já foram julgadas pelo apostolado. E o apostolado já viu que esta mensagem que o irmão Brando pregou tem respaldo na Bíblia. Nós chegamos à conclusão que o mesmo Espírito que usou os profetas do Velho Testamento, a mesma mente, a mesma inteligência, o mesmo raciocínio, a mesma atmosfera que usou os homens do passado para escrever esses livros que contém tanto no Velho quanto no Novo, foi o mesmo Espírito que usou o irmão Branda para poder pregar, e o mesmo Espírito usou aqueles para gravar,
E o mesmo Espírito tem usado, eu creio, e vou continuar pregando assim, para traduzi-la na língua de todas as nações, os que puderem. Eu lembro até do irmão Billy Paul dizer: se o irmão Branham gaguejou, escreve os gaguejos do irmão Branham. Se o irmão Branham repetiu, escreve as repetições do irmão Branham. Nenhum tradutor deve querer corrigir a mensagem do irmão Branham, como nenhum tradutor deve corrigir a Bíblia. Quando Jesus fala lá em São João 3, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu, alguém tenta corrigir. Certas Bíblias não têm essa parte, mas a maioria das Bíblias tem essa parte. Como que o Filho do Homem, Jesus diz, o Filho do Homem que está no céu, quando na verdade Jesus estava na terra. Então, se for olhar por esse raciocínio aí, então tira esse versículo de lá, como muitos fazem na tradução. Mas o Espírito Santo, ele é o que tem comissão para proteger sua palavra. Mesmo que nós não entendemos agora, como disse Jesus, nós vamos entender depois. Então não precisa de mudar nada, não há necessidade de mudar nada. As coisas são ditas, a Bíblia foi escrita para estar na condição que está o mundo mesmo. Você sabe que a Bíblia é o centro de todas as heresias do mundo, é ou não é? É, a Bíblia é o centro de todas as heresias do mundo. E na Bíblia está profetizado que Deus enviaria-nos um profeta para restaurar a Bíblia e trazê-la de volta ao original. E assim aconteceu. O ministério do irmão Branham foi só isso: restaurar o que os apóstolos pregaram, trazer a revelação dos mistérios que os profetas profetizaram e revelar para a igreja o ministério do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem é o ministério de Jesus profetizando. O espírito da profecia em um homem, e agora na igreja, colocando a igreja num reino restaurado. Essa aqui é a verdade. Mas como eu disse que a Bíblia é o centro de todas as heresias do mundo, então não seria diferente com a mensagem do irmão Branham, porque a mensagem do irmão Branham é a Bíblia revelada, é a pregação da Bíblia. Então não seria por menos. O diabo pegou a Bíblia e fez todas essas interpretações que existem, então naturalmente pegaria a Bíblia, a mensagem, e fariam que sistemas humanos. Mas a Bíblia foi protegida e é protegida, a palavra de Deus está sendo protegida, Deus guarda a sua palavra. Então a mensagem também, que é a Bíblia, a voz do sétimo anjo, também está protegida. Amém? Porque a fé para o nosso arrebatamento está na palavra pregada, mencionada. Com muita propriedade, o irmão Branham pregou: a semente original é a palavra falada, né? Glória a Deus. A semente original é a palavra falada. Agora, aqui no parágrafo 35 da mensagem de Deus guarda a sua palavra, vamos ouvir o que o irmão Branham fala. Deus guarda a sua palavra. O irmão Branham diz assim, essa é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que
as pessoas de todas as igrejas denominacionais, como vieram, através de grandes momentos, têm estado amadurecendo. E agora a igreja está na semente e ela tem que produzir a mesma coisa que foi para o chão. E nós vamos entender que a semente não herda com a palha. Mensagem pregada pelo irmão Branco. Então, é apenas uma igreja totalmente amadurecida na qual estamos vivendo. Uma igreja totalmente amadurecida na qual estamos vivendo. Tanto o joio quanto o trigo está amadurecendo. E uma parte não pode falar assim da outra parte, pois viveram bem no seu dia e eram um milharal diante de Deus. Então não desejamos desmerecer a ninguém, mas tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos famosos ao redor do mundo, que tem diminuído a palavra de Deus, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Irmãos, primeiramente, Deus habita na sua palavra. Deus responde pelo que Ele pregou, pelo que Ele ensinou, pelo que Ele determinou. Ele não responde por interpretações, pelo que as pessoas entendem e começam a pregar. Deus é responsável pela sua palavra. Agora, a palavra de Deus deve ser guardada nos nossos corações, como disse Davi, para nós não pecarmos contra Deus. Por isso que em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 17, nós temos lá que na revelação o Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. E chegou a dizer que nós não temos o direito de adicionar e nem de diminuir, tirar. Por quê? No último capítulo do Apocalipse, levou, irmão, foi 6.000 anos para Deus, 6.000 anos praticamente, 4.000 anos, né? Praticamente para Deus. Vamos dizer assim, 6.000 anos mesmo, porque Deus ainda continua trabalhando em cumprimento da sua palavra, mas a Bíblia foi escrita há 4.000 anos atrás, e completou, fechou, estava tão completo, que o Espírito falou assim para João, o Espírito Santo falou para João: fecha o livro, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá. Não tem que escrever mais nada não. Eu estou te dando estas coisas e mostrando para você as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. E agora, fecha o livro. O irmão Branco fala bem aqui, ó. Deus habita na sua palavra. Agora a palavra tem que estar em nós. E se ela estiver em nós podemos pedir qualquer coisa que Deus responsabilize por ela. Aleluia. E se ela está em nós não vamos pedir fora da sua palavra, mas de acordo com a palavra. Eu ouvi um dos famosos ensinadores algumas noites atrás que disse: onde você conseguiu sua Bíblia? Suponho que foi Deus que teve a ideia de escrever para você uma Bíblia lá em cima, o crítico, né? Lá em cima no céu, e a entregou para alguns anjinhos, e eles desceram através dos corredores do céu e apresentaram para o seu povo. E diz: ninguém poderia viver o ensinamento desta Bíblia. Assim que o espírito do inimigo fala: ninguém poderá viver esse ensinamento dessa Bíblia. E ela diz: a Bíblia não é exatamente autêntica.
e eles alegam ao princípio da igreja, eles alegam ser o princípio da igreja. Agora aquelas pessoas, que vão àquela igreja, são homens e mulheres como somos, e elas amam, comem e bebem. E a comparar isso? Não. Quando a Bíblia diz que seria desta maneira, não tem como comparar. E esta Bíblia está correta. Levanta a sua Bíblia aí. Glória a Jesus. Obtenha a Bíblia Sagrada, porque a mensagem do irmão Branham revela para você essa Bíblia Sagrada. Ele teve a comissão de revelar e de restaurar. Está correta. Mas, para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que ele pegou a Bíblia, o irmão Branham diz, esta é a infalível, completa, inadulterada palavra de Deus, que nada pode ser adicionado ou tirado dela. É o programa de Deus para a sua igreja. Falar que a Bíblia não está completa sem um livro de fulano, sem um livro de Beltrano, a Bíblia está incompleta, porque não tem o meu livro. A Bíblia está incompleta, o livro tal, e começa a arrumar argumentos. Mas cadê o livro do profeta tal? Cadê o livro do profeta tal? Cadê o livro do profeta tal? Eles podem ter seus valores até diante de Deus, mas esta Bíblia aqui está completa. Aleluia. Deus quis que fosse esta, com 66 livros. Amém. Essa é a compreensão do apóstolo São Paulo e é a compreensão do nosso profeta. Aleluia, glórias a Deus. É claro que quando nós vamos pregar a mensagem do irmão Branham, eles pensam que nós estamos pregando outro evangelho, quando na verdade não é outro evangelho, é a restauração do evangelho que havia perdido o seu valor, é a restauração da Bíblia que foi adulterada, deturpada, interpretada. Então, a comissão do 7º ano, a comissão de Elias, foi restaurada e revelada. Aleluia. E o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber disso. André Lima precisa saber disso. Que tentam dizer que a Bíblia não é completa. Mas para te encorajar, parágrafo 40, Deus guarda a sua palavra. Nenhum outro fundamento pode o homem construir, exceto aquele que já foi edificado. Vê você isso? Este é o porquê eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. Eu disse para uma daquelas pessoas: onde você disse que esta Bíblia estava? Na sua igreja? A sua igreja escreveu esta Bíblia? Nossos santos escreveram a Bíblia. Eu disse: então, por haver ela sido tomada assim, é que vocês estão tão diferentes hoje desta Bíblia, estão tão diferentes dela, não se veste mais como ela ensina, não prega mais como ela ensina, não vive mais como ela ensina, não age mais como ela ensina. Ele disse: veja, aqueles homens viveram em uma outra era. Não é assim que eles dizem? Não, essa Bíblia serviu, mas não foi para aquela outra era. Eles viveram naquela era e nós estamos vivendo em outra era. O William Branham serviu para aquela era, não para a nossa era. O William Branham morreu em 65 para cá. Olha como é que o mundo está. Olha o mundo
William Marion Branham cumpriu os seus dias, cumpriu o seu tempo, como homem, como humano, mas o sétimo Espírito que estava sobre William Marion Branham está sobre a noiva do Senhor Jesus Cristo. Aquela mesma mensagem que o William Branham pregou, eu estou comissionado a pregar, nós estamos comissionados. A noiva está comissionada. Eles querem dizer, não, ele é o Souto Santiago, é que é o Eliseu, que é o sucessor, é o Eliseu. Então, se é o Eliseu, por favor, fale o que Moisés falou. Porque o Moisés pediu para o seu sucessor falar e lembrar a congregação de tudo que ele ensinou e de tudo que ele falou. Se o irmão Branham profetizou na sua condição um sucessor, então o sucessor de William Marion Branham fale o que o irmão Branham falou e não inventa a doutrina, não. Fala o que o irmão Branham falou, dá continuação então, ajude essa noiva a chegar no arrebatamento sem inventar coisa. Fala o que o irmão Branham falou. O irmão Branham diz assim: fale somente a mensagem, porque a fé para o rapto está nas mensagens do sétimo anjo, porque o sétimo anjo falou inspirado pelo sétimo Espírito do Cordeiro de Deus. Agora fica arrumando coisa ao ponto de pregar que o profeta é infalível. O William Marion, o sétimo mensageiro, diz que a infalibilidade só atribui à palavra de Deus, só se atribui a Deus. O profeta falha, comete equívoco. Os anjos falharam. Falhou tanto que uma boa parte, dos anjos foram lançados com Lúcifer no inferno. Profetas falham, mas a palavra de Deus, ela é infalível. O irmão Branham disse assim: não olhe para esse velho careca, eu sou vosso irmão, sou um homem sujeito a paixões efêmeras, mas olhe para a mensagem, porque a mensagem é Cristo. O irmão Branham disse que atribuir a infalível, você vê da onde é que vem esse espírito? Que diz que o profeta